Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, bem-vindo, bem-vinda a este nosso encontro ao redor da Palavra de Deus. É um momento sublime. A Palavra de Deus, como sempre repito, é regra de fé suprema para a vida daqueles que creem. É por isso que nós devemos todos os dias nos dedicar à leitura, à escuta, à compreensão e à oração da Palavra de Deus. Já paramos para imaginar quanta graça é para nós escutar a voz do próprio Deus dirigida ao nosso coração? Pois é, aqui temos esta oportunidade de escutá-lo através das Sagradas Escrituras. Por isso, meu irmão, minha irmã, te convido a fazermos deste momento o momento da graça de Deus, que Ele fale ao nosso coração e que a sua palavra tenha força de transformação em nossas palavras e em nossos gestos. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou-o e, encontrando o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Ele, porém, disse: Certamente me citareis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze-o também aqui em tua pátria. Mas em seguida acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado, e uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva em Sarepta, na região de Sidônia. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram e, levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade e o conduziram até o cimo da colina sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguia seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje estamos escutando um trecho muito importante do Evangelho de São Lucas. Estamos no capítulo 4 do Evangelho de São Lucas. E esse trecho que nós escutamos mostra justamente o início do ministério de Jesus. E aqui nós temos como que uma espécie do programa missionário de Jesus. E vale dizer que o programa missionário de Jesus deve ser também o programa missionário de todos aqueles que creem. Por isso é importante que prestemos atenção
nas escolhas de Jesus, para que também nós saibamos fazer as nossas escolhas nos dias de hoje para melhor corresponder à vontade do Pai Eterno. O Evangelho começa dizendo que Jesus foi a Názara. Názara é uma forma antiga de dizer a palavra Nazaré, se referindo, portanto, à cidade onde Jesus cresceu. Jesus foi a Nazaré, onde fora criado, e, segundo seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Esse primeiro versículo mostra justamente como que Jesus, mesmo sendo o Filho do Divino Pai Eterno, o Filho de Deus, mas Jesus vivia o que era o costume do seu tempo, como um bom judeu. Ia sempre à sinagoga, sobretudo aos sábados, como diz o Evangelho, para escutar a palavra de Deus. E ali Jesus, de pé, toma o livro sagrado para fazer a leitura. E é interessante porque Jesus escolhe justamente um trecho do livro do profeta Isaías. E esse trecho do livro do profeta Isaías se torna o seu programa missionário. Qual é esse programa missionário de Jesus? Primeiro é interessante porque o texto diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção. A primeira coisa bonita de Jesus é isso, esta consciência de, mesmo sendo o Filho de Deus, Ele é conduzido pelo Espírito do Pai. É o Espírito do Pai que está sobre Ele e Ele está consagrado. Consagrado significa reservado para que a vontade de Deus em tudo se cumpra nele. Portanto, nós também devemos ter esta consciência de que tudo que fazemos, devemos fazê-lo pela condução do Espírito que é derramado sobre nós pelo batismo e somos consagrados para uma missão. Mas qual é de fato a missão de Jesus como o consagrado do Pai? Enviou-me para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos, aos cegos a recuperação da vista e para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Ou seja, Jesus tem consciência de que Ele é consagrado, é enviado justamente para ir ao encontro daqueles que não têm ninguém por eles. Os pobres, os presos, os cegos, os oprimidos. Estes são os destinatários de Jesus. A eles, Jesus vai ao encontro. Depois de ler esta passagem da Escritura, diz o Evangelho que Jesus, mais uma vez, enrolou o livro e sentou-se. É importante a gente sublinhar este verbo sentar-se, porque esta era a postura dos mestres de Israel daquele tempo. Portanto, Jesus se coloca aqui neste momento como sendo o mestre de Israel. Um mestre diferente, um mestre que ensina não somente o conteúdo, mas transmite o seu espírito. E como Jesus explica esta passagem que ele apenas terminou de fazer a leitura? Diz o Evangelho: todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos esta passagem da Escritura. Portanto, aquilo que Jesus proclama se realiza na sua vida. Oxalá, meu irmão e minha irmã, cada dia nós também, após escutar a palavra de Deus, pudéssemos ter esta abertura para pedir a graça de permitir que aquela palavra se realize na nossa vida, se torne carne na nossa carne. Diz o Evangelho que todos se admiravam com este ensinamento de Jesus. Contudo, muitos começaram a desacreditar que ele pudesse de fato ser o Filho de Deus. Inclusive Jesus, diante desses murmúrios presentes ali na sinagoga, até diz que aqueles que ali estão poderão utilizar este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. E diz: um profeta só não é bem recebido na sua própria terra. Ali colocaram Jesus à prova. Meu irmão e minha irmã, nós, por mais que tenhamos familiaridade com Jesus, é preciso que creiamos na sua força de transformação, que Ele pode mudar a nossa vida, que Ele é o Filho de Deus. O Filho de Deus é enviado para nos trazer a salvação. E é diante disso que Jesus cita esses exemplos aqui, que de fato
um profeta não é bem recebido na sua própria terra. Dá o exemplo das viúvas nos dias de Elias. Somente uma estrangeira que, de fato, acolheu Elias era a viúva de Sarepta, na região de Sidônia. Dá também o exemplo do tempo do profeta Eliseu, que existiam muitos leprosos, mas somente um foi purificado. E este que foi purificado não era um israelita, era um sírio, Naamã. Também, da mesma forma, Jesus vai dizer que aqueles ali da sua cidade não o acolhem. Quanto a nós, abramos o nosso coração, acolhamos Jesus como sendo o Messias enviado do Pai, o ungido, o consagrado, para nos trazer a salvação. Meu irmão e minha irmã, concluindo este nosso encontro, nos coloquemos diante de Deus com este profundo desejo de pedir, assim como Jesus, conforme escutamos no Evangelho, que o Espírito de Deus venha sobre nós, nos consagre e nos envie para uma missão, e sobretudo a missão de ir ao encontro daqueles que não têm ninguém por eles. Que saibamos continuar esta missão de Jesus no mundo de hoje. Dirijamo-nos ao Pai e a Ele façamos a nossa oração. Pai eterno, te pedimos no dia de hoje, ao sermos interpelados por este Evangelho, que envies sobre nós a luz e a força do Teu Espírito. Consagre-nos, Pai, para que saibamos em nosso cotidiano estar sempre atentos aos necessitados, assim como Teu Filho Jesus. Ajuda-nos, Pai eterno, por Tua graça, todos os dias, a assumir o nosso compromisso cristão de transformar o mundo onde nós habitamos, por nossas palavras e por nossos gestos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.